Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus, queridos? A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois só Ele é digno, amém? Podem tomar assento, fique à vontade, é uma noite especial, é uma noite de celebração. E uma vez mais, sejam todos bem-vindos para essa noite de celebração. Uma noite onde Deus proporcionou a uma serva, uma pastora, a realização de um sonho. Eu tenho certeza que nós, familiares, amigos aqui presentes, nós estamos felizes porque sabemos que Deus tem proporcionado à vida da sua serva grandes bênçãos e grandes vitórias, e por isso nós estamos aqui. Eu me chamo Giovanni Cruz, apresentador dos eventos gospel aqui da cidade de Macapá e do estado do Amapá. Estarei presidindo esta programação, mas para dividir aqui o culto comigo, quero chamar minha amiga Silvia Pinheiro, que também estará dividindo o culto comigo para juntos realizarmos esta cerimônia do pré-lançamento do EP Caminho de Luz, o tempo de cantar chegou. Chega para cá, Silvinha, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida da Silvinha. Olá, boa noite, hoje é dia de celebrar. Cadê o povo que gosta de celebrar? Vamos lá, vamos levantar a mão, porque hoje é um dia maravilhoso. Hoje é o que mesmo, Giovanni? Fala aí pra essa galera. Hoje é o pré-lançamento do EP Caminho de Luz, o tempo de cantar chegou. Todos nós aqui temos uma dúvida e querem saber o que é um EP. Daqui a pouquinho vocês vão tirar as suas dúvidas e ficarem sabendo o que é um EP. Isso mesmo, Giovanni. E para celebrarmos esse marco deste dia que ficará na história do nosso povo nortista, da nossa gente amapaense, nossa cantora Silvia Ottoni convidou alguns artistas gospel. Não poderia ser diferente, né? Porque ela representa esse segmento. Há anos ela vem nessa luta e iniciou. Alguém diga que não, mas não tem como não apagar do registro que Silvia Ottoni iniciou na luta juntamente comigo, né? Ali começamos ali na PNL, cadê a pastora Olga? E hoje nós vamos celebrar esse tema maravilhoso da cantora Silvia Ottoni. E como eu falei, ela convidou alguns artistas para abrilhantar o lançamento do seu EP Caminho de Luz, o tempo de cantar chegou. E vou logo anunciar, Giovanni, nosso primeiro convidado da Silvia Ottoni, porque é meu amigo Giovanni. Verdade, né? Toda a história tem um início. E para a pastora Silvia Ottoni chegar nesse momento, minha amiga Silvinha, hoje é um dia de festa. O lançamento do EP da cantora Silvia Ottoni, Caminho de Luz, o tempo de cantar chegou. Esse projeto foi uma grande bênção dada por Deus, pois em meio a uma grande concorrência de artistas, Silvia Ottoni foi contemplada pelo edital Paulo Gustavo no ano de 2024, ano passado, do governo federal, Fundação de Cultura do município de Macapá. Apoio do nosso município de Macapá. Vamos repetir, Giovanni, para a galera ficar entendendo aí, porque nós somos aqui no segmento gospel, nós vamos celebrar esse EP da Silvia Ottoni, já nessa casa maravilhosa que é a minha casa, a casa do pastor Gisele, o nosso ministério Madureira. Vamos repetir, Giovanni? Perfeito, então, olha só, ela concorreu em meio a uma grande concorrência, como falamos, de artistas. A cantora Silvia Ottoni foi contemplada pelo edital da lei Paulo Gustavo. E essa lei favoreceu a cantora Silvia Ottoni, que foi beneficiada por esse edital ano passado para a gravação desse EP. Silvia Ottoni chegando, amigo meu sonho, Felipe, meu Giovanni. Vamos pedir para essa galera levantar aqui. Vai pedir, porque ela está chegando. Silvia Ottoni está chegando. Vamos ficar de pé para a gente receber a anfitrião dessa festa. Quantos querem conhecer um pouco da história da Silvia Ottoni? Convidados nesta noite para abrilhantar e participar dessa noite que é memorável de Silvia. Isso mesmo, Giovanni. Silvia Ottoni, cantora gospel amapaense, com a longa trajetória musical no estado, mais de 25 anos de carreira artística consolidada, 6 álbuns fonográficos, produzido desde 2000. Silvia Ottoni é conhecida através de sua música no YouTube e em outras plataformas digitais também, acumulando milhares de visualizações e seguidores. Ela é
pastora Silvia Ottoni vive mais uma promessa feita pelo Senhor Deus, que no início de sua trajetória musical chamou pelo seu nome e lhe fez esta promessa. Há muitos anos, a cantora Silvia Ottoni aguardou e sonhou com este dia, o tempo da promessa, o tempo do milagre, e hoje ele chegou. O lançamento desta obra, seu novo álbum, EP Caminho de Luz, o tempo de cantar chegou, se tornou realidade, porque serviço de Deus que traz à existência aquilo que não existe. Desde que entregou sua vida a Jesus e fez a aliança com Ele, se tornou e passou a viver as promessas de Deus e em todo o tempo passou a depender exclusivamente dele. O tempo de cantar marca um novo tempo em sua vida, em sua carreira ministerial, artística, espiritual, de tudo que Jesus tem que proporcionar. E esse é o tempo que ele tem preparado para vivermos suas promessas. Adore, agradeça, porque o tempo de cantar chegou. Conhecida no meio artístico musical como Silvia Ottoni, natural de Belém do Pará, cantora, compositora, poetisa, escritora, residente em Macapá desde 5 anos de idade, filha do pastor Raimundo Carlos de Farias e da missionária Ana Antônia de Farias. Iniciou sua carreira artística no município de Calçumenho em 1975, participando de apresentações musicais em colégios, congressos, festas infantis e aniversários. Desde então, sempre atuou na área da música. É cantora, violonista, autora e compositora de aproximadamente 150 canções, onde muitos já foram gravados por outros intérpretes. Ao longo de sua trajetória musical, já lançou várias produções fotográficas, autorais e não autorais, CD, criador de álbuns. No ano 2000, CD Estou Contigo. Ano 2024, CD Agindo Deus. Ano de 2008, CD Estou Indo para Vencer. Ano de 2013, CD e EP Promessas. Ano de 2018, EP A Vitória Já É Tua. Ano 2020, videoclipe Promessas no ano de 2020, totalizando 7 obras gravadas em CDs e 48 álbuns na plataforma digitais. Tem seus canais no YouTube, Spotify, conforme níveis e acessos musicais. Quem é este? Música mais acessada, com mais de 208 mil visualizações em seu canal no YouTube em 2 anos de publicação. Essa é a história da cantora e pastora Silvia Ottoni. E agora nós estamos recebendo Luz, Caminhos de Luz, o tempo de cantar chegou, que foi um projeto contemplado pelo edital Paulo Gustavo do Governo Federal, Fundação de Cultura e Município de Macapá. Vamos chamar ela com muito aplausos, bem forte, vamos aplaudir e receber ela. Silvia Ottoni!
regozijemo-nos e alegremos nele. Amém, meus irmãos? Resumir, pastora Silvia, esses mais de 30 longos anos de caminhada, 35, parece que ela me informou, numa só noite é impossível. Não tem jeito. Mas aqui hoje é um momento especial de gratidão a Deus. Eu estou aqui há 19 anos morando no estado do Amapá. E é 19 anos que eu conheço a pastora Silvia. Irmãos, nem um dia sequer eu a vi pensando em desistir da caminhada ou diminuindo o ritmo da caminhada. É um exemplo a ser seguido e pensado em seguir. Todos esses anos está lá a pastora Silvia, firme, faça chuva, faça sol, mas seguindo a caminhada de fé, enfrentando as adversidades, louvando a Deus, cumprindo o seu chamado. Então hoje a gente está celebrando e se alegrando neste dia que o Senhor fez. Não é como a serva de Deus que começou a caminhada ontem, mas é alguém que tem uma caminhada, um exemplo a ser seguido. E hoje é um momento de gratidão. Gratidão a Deus pelos longos anos, louvando a Deus, servindo a Deus juntamente com o seu esposo. Então é um momento especial onde podemos verdadeiramente dizer: este é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, regozijarmos com a pastora e cantora Silvia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte pastor Jéssica Cheve, secretário municipal de família. Sejam muito bem-vindos. Queremos neste momento fazer o registro e a presença do pastor Bezaniel Rodrigues, presidente do Conselho Estadual de Pastores, que nós iremos ouvir neste momento através dos aplausos de todos vocês. A paz do Senhor. Primeiramente eu quero, com esta paz do Senhor, saudar não só a igreja, mas o nosso querido amigo pastor Matiel. É sempre uma satisfação virmos a este tabernáculo. Deus colocou este santuário na entrada da cidade. Que maravilha, né? Da entrada terrestre. Macapá tem uma entrada marítima e uma entrada terrestre. E o Senhor colocou aqui neste lugar, esta igreja, trouxe o pastor Gerson com a sua esposa de longe, e eles estão aqui fazendo uma história, estão trilhando a carreira pastoral aqui neste estado. Gosto demais. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu honro a administração do pastor Gerson. Gosto muito da administração. Eu creio que é um dos líderes mais organizados que nós temos no estado do Amapá. Igreja organizada, convenção organizada. E é tão verdade, eu já falo isso há tanto tempo, né, que ele está sendo honrado como secretário de governo, para vocês verem, né? Dentre tantas lideranças dentro deste estado, hoje ele está erguido numa posição de proeminência como governo municipal, estado de governo municipal, ali o governo da família, secretaria da família. Que coisa maravilhosa!
palavra, antes de falar da pastora Silvia, eu registro publicamente esta palavra, porque o Senhor sempre faz assim, com os homens e mulheres de Deus, o Senhor ele sempre honra. E o pastor Mesaque, que está aqui também, este jovem obreiro que está se levantando também, com proeminência, o apóstolo Orley, que é, eu creio que o pastor mais conhecido de Amapá, né? E pelo Brasil afora, compositor de mais de 1.000 músicas. Enfim, então, com esta palavra eu quero que vocês todos se sintam saudados nesta noite. Amém? Agora eu quero também dar uma palavra breve para a nossa querida levita. Eu quero chamar aqui, vem aqui, pastora Silvia Otton. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma das páginas mais bonitas da história do Evangelho do Amapá. Depois vocês vão entender como que esta noite ela é uma noite marcante. E eu escolhi o Salmo 34 para regar esta palavra, para cobrir esta minha saudação. Diz assim o Salmo 34, a pastora Silvia eu ofereço para a senhora, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Verso 3 diz: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Quem diz mais uma vez amém? É um salmo feito sob medida, né? Que cabe, pastora, da noite de hoje. Nós estamos alegres com sua vida. A pastora Silvia, ela é levita, multivocacionada, como vocês já sabem. E ela está completando, queridos, 35 anos de ministério. Vejam vocês que coisa maravilhosa. E ela é uma cantora de raiz. Ela é de raiz. O seu repertório é um repertório cristocêntrico. É uma cantora sacra, de composições sadias e consagradas para o Senhor Deus do céu. Deus está dando longevidade para a carreira dela. E nesta noite nós somos escolhidos para fazermos parte desta celebração de ações de graças. Nós estamos aqui participando com ela deste momento histórico, não só da vida dela, mas da vida do Evangelho do Estado do Amapá. Nós estamos participando, daqui a algum tempo mais, vocês vão ver a história desta noite registrada em jornais, em sites, e você vai olhar e vai dizer: eu estive lá nesse evento. Realmente, eu estava naquela programação em que essa serva do Senhor levantou suas mãos, se alegrou, chamou um grupo de pessoas para que nós pudéssemos juntos agradecer a Deus por esta carreira sólida, carreira agradável, abençoada, que ela vem trilhando ao lado do seu marido, dos seus filhos e dos seus amigos. Pastora Silvia, parabéns. Que Deus continue te usando, te abençoando, que novos projetos o Senhor possa constituir na tua vida. Não esqueça de nós. Chame de novo para nós estarmos aqui, tá bom? Eu vou pedir para a igreja que fique aqui. Hoje é essa noite hoje. Para ficar em pé, para a gente agradecer pela vida desta mulher, pela saúde dela, pela instrumentalidade dela, por essa disposição dela estar honrando, ela está fazendo um grande trabalho evangelístico. E nós estamos aqui para dizer para o Senhor Deus: muito obrigado pela vida dela. Já que vocês ficaram de pé, eu quero encerrar esta palavra pedindo assim para vocês, bem carinhosamente, mais uma salva de palmas pela vida da pastora Silvia Otton, por este momento, mais um momento
abençoado que Deus tem dado na vida dela. Amém? Poderia sentar, pastora, pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, eu estou tirando aqui umas fotos, e no domingo nós estaremos colocando na Gazeta. Deus querendo aos domingos na Gazeta, estou tirando umas fotos bem bonitas de vocês. Quando eu for tirar foto, eu quero que vocês achem graça, não feche o olho, né? Tem gente que tira foto, olha na frente, não quero fechar o olho. Então eu quero levar fotos bonitas deste lugar, para a gente divulgar para o Brasil e para o mundo que esta serva do Senhor, ela é mais do que vencedora. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Muito obrigada, palavra pelo pastor Israel. Deus abençoe todo Israel. Eu quero apresentar também nesse momento, com muita propriedade, a família da cantora Silvia Ottoni, seu esposo Hernandes, que está aqui sendo cinegrafista também. Também do Sul. Gente, a família da Silvia Ottoni, uma galera lá no Sul, de saber se o Ottoni que eu carreguei esses meninos no colo, eu falo, meu Deus, estou envelhecendo, pastor Gisele. Quero compartilhar com vocês aqui, pastora Olga também, né? Tem alguns amigos, Eliane que está ali. Levanta, Eliane, eu quero te apresentar. Eliane Castro. A Eliane também tem um trabalho muito bonito ali na Silvia já há muitos anos. A gente está nessa luta desde quando eu era bem nova ainda, né? A Eliana sabe que de vez em quando eu e ela brigamos, né, Eliane? Mas nós nos amamos, brigamos no sentido de são duas Silvias, duas personalidades fortes. A gente, mas a gente briga pelo segredo gospel. Quando eu casei, eu dei uma afastadazinha, porque a gente tem nossas atividades. Deus abençoe a família da Silvia Ottoni. Muito obrigada, Giovanni. Para quem não sabe o que é a SEAC, é a Associação de Cantores Evangélicos do Estado do Amapá, que a pastora Silvia Ottoni é a presidente também dessa associação do segmento gospel. Perfeito, então. Vemos também as palavras da nossa autoridade presente. Nós vamos ouvir esse coral também, juntamente com a doutora Silvia Ottoni, que esse coral maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez a pastora Sheila, juntamente ali com a Glória Sofia, do coral de Libras, do Ministério Profético Rema. Parabéns, eu estou apaixonada, a gente trabalha nessa área, sabe? Eu amei, vou levar para o movimento Missões Urbanas agora, vou sentar com os coordenadores, vamos levar, porque é importante a gente sensibilizar, né, a população desse espaço. Gratidão, pastor Gerson Giovanni. Vamos lá então, querido, mais uma vez, ficar de pé para recebermos a participação dela nesta noite, lançando aqui o seu EP Caminho de Luz, o tempo de cantar chegou. Com vocês, parte 2, cantora Silvia Ottoni. Amém. Nosso amigo Giovanni, agradecer a Deus pela vida desses apresentadores que sempre estão aí conosco. A minha amiga Silvinha Pinheiro, né, amiga de muitos anos, longos anos. Glória a Deus. Através do trabalho da CEAP, também quero agradecer o nosso querido pastor Gesiel por esse apoio, liberar a nossa amiga aí, Silvinha Pinheiro, por estar elaborando aí os textos. Glória a Deus por isso. Pastora Olga Albuquerque, que veio lá da congregação Herança de Deus. Querido, das pessoas que sempre apoiam, Mateus, são homens de Deus, amigo. Mateus, João, Vitor, Eliara, a minha sobrinha, Ana Paula Dias, até o Samuel e Davi, só profeta, viu? Ô glória, ó, meus filhos, eles cantam, eles adoram ao Senhor, amam e adoram a Deus. Meus filhos estão em outro estado, meus queridos não puderam estar aqui, mas meus netos, meus descendentes, eles riem, né, quando eu falo meus descendentes, são bênçãos de Deus. Eu sei que Deus está levando. Em Belo Horizonte, está a minha filha, Fernanda, que é cantora também, adoradora. Meu filho também, pregador da palavra de Deus, a minha filha sempre de mãe. Eu sempre acompanhei a senhora louvando, cantando ao Senhor, ensaiando com os ideias para cantar, cantando na igreja, evangelizando. E Deus também me chamou para essa obra. Que maravilhoso, né? Nós temos nossa família inteira servindo a Deus. E vamos louvar o Senhor com esta canção com o Ministério Rema. Quero agradecer a Sofia, nossa intérprete de livros, agradecer a Fundação de Cultura, tá? Este projeto aqui foi contemplado no edital 002
é de 2024, Paulo Gustavo, e nós estamos contemplados para gravar este EP. E ela foi a pessoa que nós convidamos para fazer parte deste projeto, interpretando Libras. Tão importante, eu fiquei maravilhada em trazer o coral aqui para louvar a Deus conosco com esta canção. O título desta canção, vou falar só um pouquinho sobre ela, é Pai. Senhor, me deu esta canção. No momento que eu estava refletindo na minha vida, um tempo da minha vida que eu fiquei longe do Senhor. Quando todos me abandonaram, onde eu pensava que não havia mais esperança, eu me senti no fundo do poço. Mas um dia o Senhor falou comigo: eu tenho um plano na sua vida. Você pode estar se sentindo no fundo do poço, mas eu te arranco daí, eu te tiro e coloco você na posição que eu preparei para você, que eu sonhei para você. Glória a Deus. E o Senhor falou: eu vou escrever uma nova história da sua vida. Esta canção assemelha-se com a história do filho pródigo. Quem sabe, eu tenho certeza que pode ser a sua história também. E eu estava analisando o que o Senhor fez naquela época, muitos anos atrás da minha vida. E o Espírito Santo ministrou esta palavra no meu coração e me deu esta canção. Pai, aleluia. Posso viver sem você.
maravilhoso. Obrigada, meus queridos. Obrigada ao coral maravilhoso, lindo, que Jesus continue abençoando. Eles vão, já estão fazendo parte dessa história e vão participar, pastor, dos eventos culturais, gospel, glória a Deus, da cultura cristã do município de Macapá. Eu quero chamar uma pessoa muito especial na minha vida, que é o meu esposo. Glória a Deus. Pastor Fernando Oliveira é a pessoa que me aguenta. Às vezes ele se estressa. Ai, glória a Deus. Mas, meus amados, todos nós temos qualidades, temos defeitos também, né? Nós estamos há 40 anos, pela misericórdia de Deus, 40 anos juntos, e ele é o meu apoiador, direto. 50% do meu ministério, eu com certeza declaro que ele é responsável, porque desde quando eu gravei meu primeiro CD, ele sempre me apoiou, sempre achou que eu gravei as músicas dele, no ano 2000, meu primeiro CD. Ele é compositor, eu não sabia compor. Ele tinha as canções, e Deus tinha um projeto, e nós gravamos. E Deus foi trabalhando na nossa vida, e quando eu ia louvar o Senhor, recebia convite, ele ia comigo. Sempre ele carregava a minha maleta de CDs, no final ele ia vender os CDs. E aí ele ficava se achando que ele só era conhecido como o esposo da cantora. Na hora da apresentação, queremos apresentar o esposo da cantora. Mas Deus também tinha um chamado na vida dele, né? Ele já sabia compor, e ele gravou um CD, depois gravou no ano de 2000, e ele me ensinou a tocar as primeiras notas, né? Musicais no violão. Eu falava, não consigo, você consegue, eu vou lhe ensinar 4 notas, e você vai começar a tocar os louvores. E eu comecei a gostar, eu comecei a tocar, né? Violão, os hinos da harpa. Glória a Deus, isso no ano de 1996. E Deus foi trabalhando na nossa vida, Deus juntou os nossos talentos, né? Para você ver como Deus trabalha. Glória a Deus. E Deus foi trabalhando na vida dele, gravou um CD no ano de 2007, depois gravou um DVD. Ele sempre me apoiando, né? Antes de falar, você não deixa eu trabalhar, porque todo dia você tem sempre alguma coisa para fazer. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu quero honrá-lo hoje, dizer que você é importante na minha vida. Glória a Deus. Já passamos muitos momentos difíceis, mas Deus é maravilhoso e Ele sabe da nossa. Ele escreveu a nossa história. Ele reescreveu. Glória a Deus. Então ele está gravando e ele vai gravar o segundo CD. Vou deixar ele falar, né? Senão eu falo tudo. Vai falar um pouco. Ele vai falar, quer louvar. Então vamos lá. E eu vou ajudá-lo só numa. Glória a Deus, louvado seja Deus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes, boa noite, Deus abençoe vocês nessa live. Estamos aqui para adorar o Senhor. Quero também mostrar hoje, estou feliz e satisfeito, estar ao lado dessa mulher guerreira, minha companheira, mãe dos meus filhos, glória a Deus. Obrigado no dia até 1 horas da manhã. Ele fica sentado lá, me ouvindo, esperando, me fala as canções, muita paciência, né? E nós estamos gravando o segundo CD e vamos apresentar agora o louvor desse CD. Oi. Glória a Deus. Terceiro CD estamos gravando aí. Vamos adorar o Senhor Espírito Santo. Ele estava lá, desde a criação, do Pentecostes. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui com você também, está nessa live também, assistindo essa live. Ele está aí também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
de que nós servimos a este Deus. Deus tira o homem do pó. Eu orei pelo meu esposo 6 anos para ganhar ele para Jesus. E ganhamos a batalha. Quando eu voltei para Jesus, eu passei um tempo distante do Senhor. E eu confesso, foram os piores anos da minha vida. Porque quando nós não temos Jesus em nossa vida, tudo dá errado. Quando nós nos conhecemos, nós éramos desviados. E aí, quando o Senhor me chamou, o Senhor começou a me incomodar, o Espírito Santo. E uma noite ele sonhou, teve um sonho, inclusive eu gravei. Ele fez uma canção, Grande Tribulação, quando ele em 1990, na época da guerra do Golfo Pérsico. Olha só, naquela época, ele sentou e me contou um sonho. E quando ele contou o sonho, o Espírito Santo gerou no meu coração um temor. E eu falei, eu vou voltar para Jesus. Eu falei para ele, você quer voltar para Jesus? Vamos nos reconciliar? Ele falou, não, agora não. Eu falei, então eu vou. Eu posso ir? Vá. Não foi fácil, meus queridos. Meus filhos eram pequenos, né? Um com 6 anos, o outro com 3. E a Fernanda pequenininha, eu arrumava eles. Eu arrumava meus filhos, eu arrumava o maior, o outro já estava desarrumado. Mas mesmo assim eu levava meus filhos para a casa do Senhor. E eu coloquei um propósito no meu coração. Como aquela mulher, se tão somente eu tocar nas olhos de suas vestes. Falei, se eu orar, Deus vai mudar a história dele. Eu participei de uma campanha de oração na minha igreja de 5 às 6 da manhã, 6 meses, pela vida dele. Eu não saía das campanhas de oração, meio-dia eu estava lá, clamando ao Senhor, Jesus salva ele. Quando a gente dobra os joelhos, começa a buscar Deus. E você assim, olha, Deus não quer ninguém em cima do muro, tá, meus queridos? Deus quer que você tome uma decisão. Às vezes Deus não age na nossa vida, porque a pessoa quer ficar em cima do muro, sem compromisso. No momento que eu falei para Deus assim, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor, venha o que vier, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou servir ao Senhor no meu coração, eu não vou sair, não vou me afastar do Senhor. Deus começou a trabalhar na minha vida. Glória a Deus, a conversão dele foi maravilhosa. 6 anos orando, tá, meus queridos? Não quero amedrontar você, não sei quanto tempo você tem orado por alguém, mas se você perseverar, aleluia, para mim, Deus tem tempo para cada um, porque Ele conhece. O que nós suportamos, nós podemos suportar. E ganhei ele para Jesus. Deus tem feito coisas maravilosas, obras grandiosas em nossa vida. Ah, nós somos perfeitos, nós vivemos no mar de rosas, né, meus netos? Não. Nós temos, né? Mas o Senhor vai nos dando força. Nós vamos vencendo os gigantes, os desafios, né? E vencemos também, glória a Deus, porque o servo do Senhor Jesus, ele é vitorioso e ele é mais que vencedor. Mas eu quero falar um pouco aqui do meu ministério, da minha carreira, porque lá no projeto que foi escrito, eu preciso dar uma palavra de motivação sobre a música, sobre você que tem um talento e Deus te chamou para algo, para louvar. Às vezes a gente só olha para as impossibilidades. A palavra do Senhor afirma lá no livro de Eclesiastes 11: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O Senhor te escolhe, o Senhor te escolheu, e o Senhor começa a te revelar, te mostrar algo, o Senhor te mostra uma direção. E às vezes você acha que é impossível, que você olha, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. E a gente começa a colocar as dificuldades, né, acima das possibilidades daquilo que Deus pode fazer. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, Deus tinha chamado a minha vida desde o ventre da minha mãe. Porque quando nós moramos em Calçoene, meus queridos, eu tinha 8 irmãos, que naquele tempo era assim, 8 irmãos. Daqueles irmãos eu era a sexta. E a minha mãe só vinha comigo pela manhã, achava meu pai era o pastor de Calçoene, da cidade de Calçoene, e ela falava assim: olha, a Silvia vai cantar hoje, chame ela para louvar. Ela chegava comigo e falava: vai ensaiar. Por isso o Senhor diz: cria o teu filho, né? Educa, ensina no caminho do Senhor. E eu tinha esse compromisso. Lá nos domingos, está ensaiando e louvando.
De repente, quando eu fiquei adolescente, em outros campos, eu já louvava nas igrejas, nos aniversários. Quando tinha festa que eu não cantava, aí meu pai lá, os pastores lá, o papai não tinha a programação estava cheia, não me chamava para louvar. E os meus amigos dele falaram: chame sua filha para louvar. Mas o que era isso? Era Deus, né? Era trabalhar com Deus. E Deus foi fazendo a minha vida trabalhando dessa forma. Quando eu passei 10 anos longe do Senhor, quando eu retornei, eu esqueci tudo, todos os louvores que eu louvava, porque o inimigo faz você esquecer. Mas quando eu voltei para o Senhor, que eu me reconciliei, eu lembro que no domingo eu sentava lá no último banco para que meus filhos me incomodassem, e eu louvava o Senhor com toda a alegria, os hinos da harpa. Quando eu cantava assim os hinos da harpa, meus amados, eu soltava assim, meu pulmão com toda a alegria. E assim o Senhor foi fazendo a minha vida. Foi no domingo, eu lembro que às vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós, mas o Senhor não esquece das suas promessas na nossa vida. Eu lembro que eu estava lá no último banco, a igreja estava lotada, lá na Peniel, que eu congreguei lá por muitos anos. Lá aconteceram muitas maravilhas do Senhor. Foi naquela igreja que Deus trabalhou na minha vida, que Deus trabalhou na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Aleluia! Que Deus trouxe mudança. Eu estava no último banco, de repente o pastor me disse, ele falou: vamos ouvir a irmã Silvia, vai louvar o Senhor. E meu Deus, Jesus, por ver se Senhor me chama, a gente me surpreende, né? Meu Deus, mas como, Senhor? Que eu tocamos, Jesus? Eu vim de lá pensando, cheguei aqui e falou: Jesus, eu te amo e sempre o amarei. No mundo de engano, por ti me salvei. Oh, glória! Aleluia! E ali já era o trabalhar de Deus na minha vida, e o Senhor foi fazendo coisas novas. Sabe o que Deus colocou nas minhas mãos? Uma noite eu sonhei. O Senhor me mostrava cadernetas. E alguém vinha e me entregava as cadernetas no círculo de oração. E vinha alguém e começava a cantar: as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Oh, glória a Deus, passaram-se 2 dias. Eu cheguei no círculo de oração. Eu fiz uma prova com Deus. Assim, tinha uma irmã que ela sempre chegava na igreja, estava lá no último banco, ela falava assim: irmão, venha para o círculo de oração, venha para o círculo de oração. Eu falava: pai, eu venho, como é que acontece? Aí ela falava, e depois passou um tempo que ela não me convidou mais. E eu fiz um propósito com Deus em casa. Eu falei: se o Senhor quer que eu participe desse círculo de oração, só eu no coração. Eu falei com Deus. Pois quando nós falamos, meus amados, Deus ele ouve. Se o Senhor quer que eu participe, cante nesse círculo de oração, então eu quero que aquela irmã, quando eu chegar na igreja, ela chegue lá comigo e me convide. Meus amados, quando eu cheguei na terça-feira no culto de doutrina, aquela irmã foi lá comigo e falou: irmã Silvia, a gente está ensaiando o círculo de oração, você não quer cantar no círculo da festa? Eu falei: é mesmo, glória a Deus, quero sim. Quando era o ensaio, aleluia, e eu fui, meus amados, olha só, o círculo de oração. E eu lembro que tinha umas irmãs assim que chegavam, quando eu fui no primeiro ensaio, elas me olharam assim, tipo assim: o que ela veio fazer aqui? Começou um dia desse, não sabe nem cantar. Às vezes as pessoas olham, né, só para a tua aparência, mas Deus conhece o teu coração, Deus sabe dos propósitos que Ele tem na sua vida. E eu comecei a participar, e naquela noite o Senhor me deu este sonho. Eu tinha mais ou menos 3 meses de círculo de oração, e Deus criou, permitiu uma situação, e com 3 dias desse sonho, o Senhor realizou. Eu fui para o ensaio. Quando chegou lá, eu falei: olha, algumas estão querendo ensaiar. E aí, uma irmã que já dorme no Senhor, Deus usou ela. Irmã, você quer ensaiar com o conjunto? Não. Irmã fulana, não. E a irmã, Deus usou ela e falou assim: minha irmã, pega essas cadernetas do círculo de oração e entrega na irmã da irmã Silvia, que ela ensaia com a gente. E ela falou: tu ensaia? Falei: sim. Meus amados, eu comecei a fazer aquele trabalho com muito amor. Tá? O Senhor diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Então foi assim que o Senhor foi trabalhando na minha vida. A irmã Olga me conhece, ela sabe que eu fui depois de 2 anos eu fui a dirigente do círculo de oração.
coração, eu era mais jovem. Mas essas irmãs não vão me obedecer, meu Deus. Essas irmãs aí, eu sou mais jovem. Mas Davi era o mais jovem, né? Às vezes a gente olha para a aparência, mas eu não posso. Meus queridos, Deus realizou. Eu lembro que um dia eu saí da campanha de meio-dia de uma irmã que já dorme no Senhor também, uma Eugênia, e ela falou assim, a gente conversando, foi no caminho conversando na rua, e ela falou assim: ô irmã, a senhora canta tão bonito. Eu falei: irmã, sim, a senhora é uma cantora. Eu falei: eu vim cantora, eu sou cantora, irmã. Você é uma cantora de Jesus. E a senhora sabia que a senhora vai gravar um CD? Eu falei: minha irmã, gravar um CD, não tenho dinheiro. Você vai gravar um CD. Eu falei: amém. Glória a Deus. Deus foi trabalhando, Deus foi me revelando. Em 1998, o CD. E Deus foi trabalhando dessa forma. Eu lembro que um dia eu passei uma prova. Era uma campanha de meio-dia, tinha um pregador lá. E Deus foi na revelação, usava, né? E eu toda esperançosa, porque Deus vinha falando comigo em sonhos que eu gravaria um CD. E eu lembro que ele chamou assim: tem uma irmã que vai gravar um CD aqui dentro de poucos meses. Eu falei: ô Senhor, sou eu, que o Senhor está me revelando. Vem aqui que Deus vai tirar a vitória. Eu levantei, fui lá. Ele chegou aqui e falou: não é a senhora, mas é uma irmã que está ali. É uma jovem que cantava bonito, né? Mas a senhora está aqui e ainda não veio. A senhora vai gravar um CD. Com 6 meses, Deus criou uma situação. E eu sendo sentado, Deus usou meu genro que dorme no Senhor. E Ele me deu no ano de 2000, R$2.000. Olha só. Falou: senhor vai viajar, vai gravar em Goiânia. Antes disso, só retornando aqui, olha como o Senhor fala. Aí o Senhor mandou fazer uma campanha. Faça uma campanha de oração. Quero que você faça uma campanha de oração 6 horas da manhã. E eu vou dizer para você quais são as pessoas que você vai convidar. E uma das pessoas está ali, missionária Eliana. Você vai fazer 10 dias de campanha, porque eu tenho algo para fazer, desfazer no mundo espiritual. Glória a Deus. E eu acredito em tudo que Deus fala comigo, eu faço. O Senhor fala assim: vai ali naquela casa, vai dar para aquele empresário, vai dar para aquela pessoa e leva essa mensagem assim. Eu vou. Glória a Deus. Nós temos que obedecer. Aleluia. O alfabeto do homem é ABCD, o de Deus é obedecer. Glória a Deus. E eu fiz a campanha. E quando eu terminei a campanha, eu estava, o Senhor me deu um sonho. E quando eu acordei daquele sonho, eu ouvi a voz do Senhor que soou lá na minha casa, onde estava em construção. Não era dividida nada. Eu ouvi o Senhor falar assim, eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Voz maravilhosa. Ele falou assim, eu ouvi o Senhor falar: Silvia. A voz suave que encheu a casa. Eu sentei na cama e falei para o meu esposo: você ouviu? Ele falou: o quê? Foi comigo que o Senhor falou. Peguei a Bíblia: Senhor, se tu estás falando comigo, Senhor, fala, confia. Abri a palavra, sabe onde caiu? Isaías 45. Assim diz o Senhor, assim a quem tomo pela mão direita, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros ocultos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Foi no início da minha chamada. E passaram os dias, e o meu gênio me fez essa proposta: você vai gravar. Glória a Deus. E o Senhor me deu, Deus usou ele, me deu R$2.000. Eu viajei, me deu estadia, me deu passagem aérea. Quando eu vi, eu estava no estúdio é o Shaddai, lá em Adonai, e em Goiânia. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era Deus cumprindo a minha vida, seus promessas. Aleluia. Foi trabalhando, gravei o segundo CD, no terceiro, e eu, no segundo CD, o Senhor falou, meu esposo falou: eu vou ensinar você
for. Falei, mas eu não quero assim. Mas como é que você quer? Eu quero receber de Deus. Eu quero que o Espírito Santo me dê. Porque eu não quero fazer por fazer. Eu quero que o Senhor me inspire. Aleluia. E um domingo, eu estava lá, o Senhor me deu uma canção. E aí, quando eu hoje chamei meu filho, olha aqui esse hino aqui. Escrevi, em 10 minutos o Senhor me deu uma canção. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que cumpre. Aleluia, com o seu poder na nossa vida. E aí, meus queridos, quando ele chegou, eu falei, olha esse sino aqui, cantei para ele. Ele falou, bonito. Quem é esse? De quem é? Falei, o Senhor me deu. É meu. Você não sabe compor, mas agora eu sei. Jesus me deu. Glória a Deus. No segundo CD eu gravei só um dele, Sapato de Fogo. E gravei outros louvores, somente nosso. Aleluia. E meus queridos, se eu fosse contar aqui, eu passaria a noite até amanhecer um dia contando as maravilhas que o Senhor tem feito. Na nossa vida, tudo que nós temos, que nós somos, nós recebemos de Deus. Porque quando nós fechamos um compromisso com Deus, Ele fecha conosco. Ele assina embaixo. Aleluia, Deus fez coisas grandiosas e continua fazendo. Porque Ele é Deus. Muitas das vezes o inimigo já tentou não parar, porque eu nunca pensei em parar, mas usa pessoas para nos entristecer. Mas eu não olho para isso, eu não olho para as circunstâncias. Eu nunca disse não para Deus, seja para pregar, seja para louvar, seja para orar para alguém. Aleluia. Nós temos que ter sempre disposição. Só para concluir aqui, eu estava já pensando que o Senhor já não tinha mais nada comigo há 2 anos atrás. Um dia eu estava arrumando lá a minha casa e entrei no nosso escritório. E hoje a gente não tem mais CD. Eu mandei fazer o último CD em 2013, muitas capas. E aí eu vi uma capa minha ali no chão. Eu falei, eu peguei aquela capa do CD escolhido para vencer. E eu fiquei olhando, eu me entristeci. Eu falei, poxa Senhor, eu conversando com Deus no coração. Meu ministério, nem recebo mais convite para te louvar. Eu estou aqui. Acabou meu ministério. Agora para Deus eu tenho uma sucessora, que é a Fernanda, minha filha também, adoradora, já gravou. Então eu acho que acabou mesmo, né, Senhor? Passaram-se 2 noites e eu tive um sonho. Eu sonhei que no meio de uma rua tinha um palco montado. Estava acontecendo um evento evangélico. E eu olhava de lá, eu via as pessoas que passavam ali, eram pessoas conhecidas. E eu estava longe, eu falava assim, ali só tem gente importante. Olha o irmão fulano de tal, olha a irmã. E tocando aqueles hinos maravilhosos. E eu lá no meio do povo, mas eu estava feliz. De repente o pastor que estava dirigindo o culto lá, ele chegava e falava assim, agora eu vou chamar uma pessoa que vai cantar 3 louvores e vai dar uma palavra. Eu quero chamar aqui a Silvia Ottoni, a cantora Silvia Ottoni. E eu falei, meu Deus, mas eu não estou nem vestida adequadamente, como eu vou cantar nesse lugar? E eu tenho que derrubar. E eu corria para casa e começava a comprar roupas, eu comprava roupas. Eu entrava na igreja, eu entrava e já aparecia aqui, neste local. E quando eu sentava assim, meu irmão passou para a eternidade já em 2010, certo de Deus. Faleceu, o Senhor o recolheu quando ele estava pregando no Bairique. Ele era de outro ministério. Quando eu entrava, eu passava e não via meu irmão. Eu falava, você aqui, mas como? Eu pensava assim, você já faleceu, o que você está fazendo aqui? Ele falava, eu vim ouvir você louvar. O pastor me convidou para vir ouvir você louvar, que você iria louvar. E eu acordei. E quando eu acordei, meus queridos, veio um corinho, eu não conheço assim, mas veio um texto de um louvor assim. Eu tenho um chamado, oh glória. E essa canção ficou no meu coração, eu tenho um chamado. Eu corri e abri a palavra, eu sou muito assim, meus queridos, eu peço confirmação. Senhor, fala comigo, Jesus, o que é isso? Abri a palavra no livro de Ezequiel,
2: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Oh, glória a Jesus! E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Não acabou o seu tempo, eu ainda tenho algo com você. Aleluia! Não é hora de parar. Aí eu esperei meu esposo sair, que tem momentos que eu gosto de estar, sou eu e o Senhor orando. Aí deixei todo mundo sair, eu fui lá para o meu quarto, eu fui orar, e a glória de Deus encheu aquele lugar, com glória a Jesus. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, se tu tens ainda um chamado na minha vida, se tu ainda tem algo para realizar, Senhor, tu tens? Eu estou aqui, renovo meu ministério, mas eu não nem recebo mais convites para te louvar. Meu ministério parece que parou. Me dá uma prova, fala comigo, Senhor. Eu estou à tua disposição. Eu terminei de orar, meus queridos. Passaram-se uns 5 minutos. Oh, glória! Tem coisas que Deus responde logo, tem coisas que demora. Nesse dia foi muito rápido a resposta. Aí chegou uma mensagem: pai, eu estava lavando louça, eu corri lá para ouvir ver a mensagem. Era da esposa do meu neto, a Kate. Ela não está aqui, a esposa do Mateus. Aí ela falou assim: irmã Silvia, nós estamos numa festa no sábado, 5 de oração aqui na igreja, e nós gostaria de convidar a senhora para a senhora vir louvar, a senhora trazer os seus louvores abençoados, para abençoar a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu falei: tá bom, eu vou falar com o Fernando, ver se ele me leva. Aí depois de resto, aí o Espírito Santo falou comigo: você acabou de orar, e eu falei que você falou que se colocou à minha disposição. Olha, não é ela quem está me convidando. Ela ligou porque eu convidei, mandei ela convidar você, e quem quer você louvando o meu nome não é ela, sou eu, Senhor. Oh, glória a Deus, vai lá. Falei: oh, Jesus é mesmo. Eu fui lá, mandei uma mensagem: tá, Kate, eu vou, tá, não pode me esperar que eu vou. E eu fui, foi uma bênção. Aí depois veio já um convite para ministrar no culto de encerramento, e não parou mais. Olha só, Deus cumprindo a sua promessa. Me inscrevi no edital através de uma produtora que me escreveu, nosso amigo Popó, creio que ele está assistindo, Deus abençoe, Deus usa, né, que a gente nem pensa. Me inscreveu no edital Paulo Gustavo, e eu fui contemplada para gravar o quê? 3 músicas. Glória a Deus. Olha, 3 músicas no EP. O pastor me chamou para cantar o quê? 3 músicas, né? Vamos ouvir, vai cantar 3 louvores. Glória a Deus. E Deus trabalha dessa forma. Eu falei: meu Deus, como? E o Senhor também me deu mais uma vitória. Isso aí, Senhor, eu estou fazendo isso para confirmar o teu ministério, que ainda não acabou. Viajei para Belo Horizonte, meu esposo da minha filha, Rafael Xavier, ele é produtor musical do Diante do Trono. E ele falou assim: minha sogra, eu vou registrar essas canções. E registrou na associação da UBC, União Brasileira de Compositores. Pegou meus CDs e subiu para as plataformas digitais. Falou: vamos esperar, e as suas músicas vão ficar conhecidas em todo o país. Mas, meu Deus, o meu canal eu tinha 3 pessoas inscritas. Eu não tinha nem visualização. E uma noite o Senhor me deu um sonho. O Senhor fala muito comigo através de sonho. Havia uma ponte de concreto que, no meu entender, era de Macapá a se atravessar um continente. Eu entendi que aquela ponte saía para outros países. E eu estava no meio dela. E eu sentia medo, porque aquele vento soprava e não era muito alto. E eu pensei: Senhor, eu tenho medo de altura. E o Hernando estava perto de mim, meu esposo, e eu me agachava: lá vai, eu vou ficar aqui porque eu estou com medo de cair. E eu acordei. Naquela semana, sabe o que aconteceu? Quando eu fui olhar o meu canal, tinha monetizado com uma canção: quem é este? Glória a Deus, porque o Senhor é Deus. Talvez as minhas músicas, eu entendo que os jovens não apreciam muito as minhas canções. Eu tenho um público nas redes sociais, em todo o país, no mundo inteiro.
que elas apreciam meu estilo. Músicas sacras, né, pastor? Mas tem mensagens também. Então, uma de minhas canções, quem é este? Que no próximo mês, no outro mês, nós iremos lançar um vídeo clipe oficial dela. Ela está com 208 mil visualizações. Eu tenho 3.600 pessoas inscritas no meu canal. Meus amados, o que é isso? É Deus. Aleluia. É Deus cumprindo na nossa vida as suas promessas. Porque ainda não parou. Porque Deus ainda não acabou a nossa chamada. Aleluia. Não acabou o nosso tempo de louvar ao Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você que tem um chamado de Deus. Não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades, mas olhe para o Senhor, para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Antes eu tinha um pensamento, vou gravar só minhas canções, mas Senhor, não, grave de outras pessoas, porque cada uma tem um estilo. E eu tenho gravado louvores abençoados, eu tenho conhecido pessoas lá. Eliane Castro, uma compositora abençoada, ela sempre compõe, ela chega para mim e fala: olha, Marcinho, eu compus essa canção, ouça aí. Ela manda para mim, né? Louvor de maravilhoso, gravei 4 canções dela, quinta com esta que nós vamos louvar, tá? O tempo de cantar chegou. Vamos ficar em pé. Aleluia, é o título desta canção, composição de Eliane Castro. Faz alguns anos que ela me deu esta canção. Outras pessoas que iriam gravar, ela falou: não, essa canção eu já dei para a irmã Silvia. Aleluia, glória a Deus. E vamos louvar, adorar a Deus com muita alegria, porque Ele é merecedor. Se nós estamos aqui é por causa dEle. E Deus, eu quero dizer para você que o Deus que cumpriu as suas promessas está cumprindo na minha vida. É o mesmo Deus que irá cumprir na sua vida as suas promessas. Aleluia. Deus que cumpriu na vida de José suas promessas, na vida de Daniel, de todos aqueles que lhe serviram e foram fiéis. Aleluia. É o Deus que está aqui, é o Deus que está trabalhando na tua vida e irá fazer o possível
coral, todos que se apresentaram. Deus é maravilhoso, grande. Então, quero desde agradecer a Deus pela oportunidade e uma vez mais estar aqui juntamente com esse povo lindo e maravilhoso, que hoje, Silvia, é um povo aqui na terra militante, mas brevemente seremos um povo triunfante. Hoje triunfaremos para as mansões celestiais. Agradecer a pastora Silvia Antônio pelo convite, por estar aqui ao lado da Silvina, apresentando essa cerimônia, e ao pastor Gerson por essa receptividade a todos nós aqui. Deus abençoe grandemente e a todos vocês. Brevemente, nas plataformas digitais, estaremos conhecendo um pouco mais dos trabalhos. Essa semana agora, já estaremos conhecendo aí os mais novos trabalhos da cantora Silvia Antônio. Obrigado. Chegou, chicletinho, chegou. O tempo de cantar chegou. Cadê a galera? Vamos lá, vamos pegar aqui pra gente concluir. Vamos levantar? Eu quero ver se moral cantando na cantora Silvia Antônio. Vamos lá. O tempo de cantar chegou. Como é? Chegou, chegou. Vamos lá. Nós concluímos nossas orações. Sobe o carro com a gente. Pastor Gerson, pastor Isaac, no ano passado o Silvio Antônio estava assim muito cabisbaixo. Deus me deu um sonho, foi Silvio. Não, mãe, eu não quero esse negócio de gospel. Aí o Senhor me mostrou duas rodas, meu esposo sabe. Eu vi uma roda pequena e uma roda maior. E eu vi que aquela roda menor entrou dentro da maior. Aí o Senhor me disse, vai lá na casa da Silvia, espera ela retomar a associação. E eu disse, vamos levantar a cabeça. Bora fazer o evento, não tem como, vamos trazer. Aí a gente começou, mas já foi o maior evento que teve lá naquele lugar. Então quero dizer que Deus está no propósito e o tempo de cantar chegou. Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada, meu esposo. Obrigada, pastor. Graças a paz, queridos. Vamos finalizar. Quero parabenizar a cantora por essas conquistas que Deus tem entregado na sua vida e vai continuar entregando. Porque enquanto nós estamos vivos, Deus tem propósito na nossa vida. Agradecer ao nosso pastor Gerson Marcelo pelo convite de estar aqui hoje, nosso secretário, que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, Senhor. Pela vida que o Senhor tem dado, uma vida de conquista, de sucesso, consolidar a cantora Silvia Antônio, e a todos que vieram prestigiar, meu Pai, honrar a vida desta serva, que o Senhor possa abençoar, nos conduza de volta aos nossos lares em segurança e em paz, pois assim o Senhor nos fez entrar nesse lugar. Então, por fé, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo, queridos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, encerrando a programação com esse lindo louvor do Ministério de Louvor Asaf. Foi na cruz. Deus abençoe a todos. É meu lugar.
Seu sangue